último episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial, e minha função é anfitriar e conduzir histórias para você que está aí nos escutando, para que você tenha um novo insight e gere, quem sabe, um movimento aí importante na sua vida. Hoje a gente tem uma mesa de gaúchas. Isso aí. Angel e Letícia, bem-vindas. Muito obrigado pela viagem, pela disposição. Florianópolis tá frio, gente. Mas tá gostoso. Vocês vieram pegar um friozinho. A Angel, ela é mentora de negócios e escritora. E a Letícia, ela é pastora e empreendedora. A gente vai falar sobre fé e negócios. Bem-vindas mais uma vez. Muito obrigada. E para começar no nosso tema, eu até estava falando ali no começo, né, com vocês, o que a gente pretende abordar com isso, né? Primeiro é encorajar as mulheres a serem mais autênticas de todas as formas, né? Principalmente quando elas acreditam e têm uma convicção muito grande de algo, que elas levem isso para frente, que elas não deixem isso adormecido, né? Eu acho que a gente atrai clientes com a mesma energia, a gente atrai fornecedores também, né, com a mesma energia, e o nosso negócio pode sim prosperar quando a gente sai de cima do muro e quando a gente abre e acredita, e no que a gente acredita, a gente também passa para as outras pessoas. Então, eu queria começar com a Letícia, que eu sei que os últimos anos, 2 ou 1 ano, foram bem tribulados. E eu queria fazer essa pergunta: o que a fé, né? Como hoje você trabalha com a fé dentro do seu negócio, né? Fora do âmbito da pastora Letícia, mas dentro do teu negócio, como tu trabalha e como que tu enxerga os aspectos positivos e também os negativos, se houver algum. Que legal. Bom, primeiro te agradecer, porque é muito gostoso poder estar aqui, e é uma oportunidade também para a gente dar uma descansada, né? Também. Aproveitamos, já estamos aqui no final de semana, descansar e poder estar aqui hoje realmente é uma alegria e falar de um tema que tem feito parte da minha vida, então me sinto muito à vontade de falar sobre isso, porque eu estou falando de algo que eu estou vivendo, porque o que acontece? Eu conheci Jesus, eu tinha 16 anos. Então, eu tive um encontro que mudou a minha vida. A minha visão de mundo mudou. Com 16 anos, eu comecei a ter a Bíblia como base para tudo que eu faço. Então, antes mesmo de eu ter o meu próprio negócio, onde eu trabalhei, os lugares onde eu pude e tive a oportunidade de estar, eu sempre fui a Letícia que tem essa visão de mundo. A minha visão de mundo transpassa por isso, né? Eu sempre gosto de explicar assim que é como se a gente tivesse um óculos e esse óculos ele tivesse uma cor, e tudo que eu enxergo através deste óculos, através dessa cor. Então, se eu boto uma película rosa, tudo que eu vou enxergar é rosa. Quando eu coloco uma película laranja, tudo que eu vou enxergar é laranja. Então, é isso que a nossa fé faz com a gente. Ela coloca uma película nos nossos olhos e tudo que a gente enxerga, a forma que a gente enxerga o mundo é através dessa fé. E é assim que eu me enxergo, porque quando eu trabalhei em outros ambientes em que eu não era dona daquele negócio, eu estava ali como uma empregada, eu era a Letícia que tinha essa visão de mundo. Mas tu não foi julgada em nenhum momento? Não, porque a gente precisa saber colocar a nossa fé sem usar frases absolutas e sem usar uma forma de imposição. Mas com sabedoria a gente consegue ir colocando a nossa visão de mundo, porque é a forma da gente se posicionar. As pessoas vão muito mais se identificar com aquilo que eu sou do que com aquilo que eu falo. Então, muitas vezes, aquilo que eu faço demonstra muito mais a minha fé do que a forma que eu falo, as coisas que eu falo. Então, no meu caso, né, que a minha fé é uma fé cristã, eu costumo dizer que a nossa vida é a Bíblia que as pessoas vão ler. Então, a forma da gente viver, a forma que a gente toma decisão, o que eu faço no meu final de semana, a forma que o que eu faço no meu trabalho, no meu dia a dia, a forma que eu trato o meu colega, a forma que eu trato as pessoas, isso precisa transparecer aquilo que eu acredito. Então, para mim, nunca foi nebuloso isso. Nunca foi uma coisa muito difícil, porque eu sou o que eu sou. E isso é o que eu sou. Então, é a autenticidade da nossa fé. Realmente é uma coisa que não tem como separar, sabe? A Letícia da fé dela é a mesma coisa. Então, eu e meu esposo, nós temos hoje a nossa empresa, tudo que nós fazemos, essa fé está ali, porque
É a gente é assim. Então, de forma natural, a gente acaba fazendo coisas que daqui a pouco os nossos clientes perguntam assim: olha só, vocês são envolvidos com igreja, alguma coisa assim, e a gente tem a oportunidade de falar e tal. Então, em nenhum momento a pessoa chega e a gente fala: olha, nós somos pastores, nós somos isso. Evangeliza ela. Então elas acabam percebendo com a nossa conduta, com a nossa forma de ser, de fazer. Então, um dos princípios, por exemplo, que eu tenho para a minha vida, toda vez que eu olho para Deus, eu vejo um Deus criativo e excelente. Então, tudo que eu faço, eu procuro fazer de uma forma criativa e excelente. Eu procuro entregar o melhor para o meu cliente, porque é assim que eu enxergo que Deus faz comigo. É essa visão que eu tenho de vida, né? Então, nos detalhes a gente está ali cuidando, fazendo as pessoas se sentirem bem. Daqui a pouco chega alguém e diz: olha, eu me sinto em casa aqui. Ai, que bom, é isso mesmo que a gente quer que você se sinta em casa. Esse acolhimento, essa coisa assim, né? Tá em nós, né? Porque tem a ver com a nossa fé. Então, acho que é uma coisa muito natural, pelo menos para mim, nunca foi difícil. Mas tu falou uma coisa muito legal sobre eu faço muito mais do que eu falo, né? Se Uhum, as pessoas elas vivessem mais a fé do que elas falassem, elas professassem apenas com a boca, realmente o mundo não teria tantas dúvidas, né? é No nosso verdade. caso dos cristãos, né? Mas enfim, ele não teria tanta dúvida da fé, porque ver a fé na vida da pessoa é diferente do que ver ela falando sobre Com ela. certeza. No ano passado, a gente, como família, né, como casal, passamos por um momento muito difícil, né, que o meu esposo, ele esteve na UTI, teve sérias complicações por conta do Covid, e isso implicou, assim, em muitas pessoas acabarem nos conhecendo pela história e tal. Foi realmente momentos muito difíceis e que os médicos estavam me preparando para eu ficar viúva. Essa era a realidade, assim, era a ligação, aquela uma ligação por dia, né, então eu ficava ali no Uhum. telefone esperando aquela ligação, eu sozinha, porque também estava com Covid, então tive que ficar um tempo isolada com ele na UTI, eu sozinha em casa. E quando os médicos ligavam, eles diziam: olha, o teu marido é o pior caso que nós temos na UTI hoje, né? É muito difícil ele sair com vida. Então, essas eram as palavras que eu ouvia. Mas com a minha vida com Deus já tinha começado muito antes daquilo ali, já tinha visto muita coisa, já tinha vivido muita coisa e tal. Eu perguntei: Deus, o que vai acontecer nisso aqui? O senhor pode me contar o final da história, por favor? Para eu estar preparada, porque se eu vou perder o Guilherme, eu preciso aprender a viver, porque apesar de nós sermos novos, né, a gente já vai fazer 11 anos de casados, então a nossa vida toda foi junto, assim, né? Então, como que isso vai ser? E logo nos primeiros dias ali que o Gui estava na UTI, eu tive uma convicção muito grande, né? Aquele testemunho interior, no Espírito Santo falando com a gente, que ele sairia com vida. Então, nada que os médicos falassem para mim ia mudar aquilo que eu sabia, porque a fé, ela não acha, a fé sabe, né, Eu das sei que eu sei coisas. que eu sei, né? Eu sei porque eu sei, porque eu sei, não tem muita explicação, mas eu sei que é Mas eu aquilo sei ali. que eu sei. É, Angel, quando a gente começou, tu falou assim: ah, comigo não foi muito assim. Eu não era assim e daí me tornei. Me conta como que aconteceu a Angel trazendo a fé para o seu negócio, como é que foi essa virada? Sim, na verdade, eu sou cristã desde que eu nasci, um pouquinho diferente, mas é aquela situação quando a gente começa a crescer, né, fica adolescente, então entra para a faculdade, não que eu deixasse de me posicionar ou de falar sobre Deus, né, ou de fazer aquilo que eu acreditava, mas a gente, por exemplo, na rede social não compartilha muito, né, então, mas eu sempre tive, assim, muita convicção. Só que eu trabalho, né, atuo na área do marketing desde 2013, mais ou menos. E nessa época eu não me posicionava muito assim na rede social e tudo mais, e eu não trazia essa Angel cristã. As pessoas que me conhecem sempre souberam, colegas, todas as pessoas, porque eu sempre fui muito convicta. Mas relacionando ao meu trabalho, por exemplo, como empreendedora, no início eu não colocava muito assim essa questão. E aí, no ano de 2017, eu perdi o meu priminho de 9 anos e foi uma grande virada, assim, né? Então, ou é Deus e Deus é tudo, ou então não é nada, porque sem Deus a gente não é nada, né? E naquele momento,
eu comecei a trazer cada vez mais para o meu posicionamento, para falar sobre isso, e foi essa grande virada, digamos assim. Eu começava postando assim um versinho, né, da Bíblia todos os dias, coisa que eu faço até hoje. E naquele momento as pessoas começaram a se identificar muito, começaram a me pedir mais. E aí em 2020 eu passei pelo meu processo de autoconhecimento, que foi quando eu iniciei na terapia, que é o que eu falo, inclusive no meu livro também, para a gente investir em autoconhecimento, para a gente se conhecer, para ter justamente essa autenticidade que a gente tanto fala nos negócios, na nossa fé, né? Legal. E naquele momento eu percebi que isso era a coisa mais importante, era o centro, tudo, né, daquilo que eu sou. E aí eu comecei a trazer cada vez mais e falar mais sobre isso, me posicionar dessa forma para as pessoas. E foi, assim, a grande virada mesmo. A questão do autoconhecimento na minha vida, de eu entender quem eu realmente era, resgatar a minha identidade. Bom, eu sou essa pessoa, eu sempre fui assim, porque, na verdade, a nossa identidade está firmada em Deus, né? Então, eu resgatei, fui lá, dei alguns passinhos para trás, me conheci cada vez mais. E aí sim eu pude ser autêntica de verdade em relação a tudo na minha vida, mas em relação à fé também. Vou te Legal. fazer a mesma pergunta que eu fiz para Letícia. E tu sentiu algum constrangimento das pessoas, alguma trava, alguma, isso é para vender mais, isso é para o quê ou não? Não, nesse momento não, porque aí eu já estava convicta. Eu sou essa pessoa, eu me conheço, eu sou a protagonista, como eu falo, né? Protagonista da minha vida. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, eu sei dizer não, sim, isso eu quero, isso faz parte, isso não faz. Então, eu conseguia sempre me posicionar. E se as pessoas, né, em algum momento, achassem que aquilo não era legal, estava tudo bem. Porque quando a gente tem convicção de quem a gente é e do que a gente quer, é muito mais fácil a gente conseguir trazer esse posicionamento. Então, eu não tinha vergonha. E as pessoas também não julgavam, porque, na verdade, por exemplo, em se tratando de uma rede social, quem não se identifica, não fica, né? Então, eu acredito que vai muito para esse sentido também. Mas foi muito mais aquela resposta positiva, das pessoas se identificando, de receber mensagens de pessoas me falando, nossa, esse versinho da Bíblia que tu postou hoje era tudo que eu precisava ouvir, assim, coisas bem simples mesmo, né? De pessoas me falando, me mandando mensagem, me ensina a orar, e eu Legal. entender, né, o nosso Sabe papel. que, ouvindo a Angel falando, lembrei de uma das crises que a gente teve como casal, porque a gente ainda não tinha tido a nossa empresa. Então, nós trabalhávamos para outras pessoas e a gente decidiu, entendeu que era um tempo de, não, fazer uma coisa nossa, usar nosso conhecimento agora para isso. Uma das crises que a gente teve relacionada à nossa fé foi quando começaram a chegar clientes que o assunto que eles iam tratar, então a gente tem um estúdio de podcast, né? Então o assunto era muito diferente daquilo que a gente acreditava. E aí eu entrei numa crise assim, tipo, será que eu tô certa em promover? Eu não estava promovendo, eu estava, tipo assim, trabalhando para aquele assunto, né? Será que tá certo? Será que isso é uma coisa que não vou desagradar a Deus e tal? E aí eu fui conversar com o meu pastor. Pastor, olha só, eu acho que tem uma coisa que não está certo, porque tá vindo gente aqui com um assunto muito diferente. Ele me olhou com uma cara assim e disse, Letícia, para que vocês têm esse negócio mesmo? Pastor, para a glória de Deus, a gente quer ali, né, poder entregar um trabalho excelente para as pessoas, a gente quer fazer algo diferente. Tá, e vocês querem falar de Jesus para as pessoas? Queremos, então não pode ir só crente, né? Então tem que ir umas pessoas realmente que falem outras coisas, porque senão como é que vocês vão impactar a vida de alguém se vocês só querem... E aí eu parei, puxa, não tinha pensado nisso. Porque a gente às vezes se coloca dentro de uma redoma, né, de uma coisa assim que a gente quer ficar inacessível. E quando a gente olha para aquilo que a gente acredita que é a Bíblia, a gente vê os dois principais mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, o próximo como nós mesmos. E a gente não quer o próximo. A gente não Ou quer quer escolher o próximo. Quer escolher o próximo, né? Então, se a minha vida é dirigida por Deus, se eu creio nisso, tenho essa convicção de que minha vida é dirigida por Deus, os meus negócios, tudo que eu tenho, tudo que diz respeito ao meu nome, tem a interferência de Deus, tem o controle de Deus. E Ele mandou esses clientes, então quem Exato. sou eu que vou dizer assim, não?
Não tu, eu não vou atender, né? Sim. Porque, querendo ou não, dentro da minha cabeça era exatamente essa seleção que eu estava querendo De certa fazer. forma, é um posicionamento como se em alguma parte do teu corpo tu tá achando que tu é um pouco melhor do que eles. Exatamente, é bem isso. Né? Ao É invés bem de eu isso. abraçar e dizer, vem aqui, né? Tem Uhum. coisas que talvez você não saiba. E, enfim, eu também, né? Quero te mostrar algo que eu acredito. A gente tá dizendo, não Tu não. serve, tu não Exatamente. pode. Tu não pode ser atendido por mim. Eu queria perguntar para vocês duas, o que que vocês enxergam de benefício para o negócio de vocês trazer a fé e esse posicionamento? Sei que vocês já falaram alguns, né, em relação à autenticidade, enfim. Mas o que que vocês enxergam de benefício para além disso? Eu acho que quando a gente sabe quem a gente é, falando do autoconhecimento, aquilo que a gente acredita, é muito mais fácil o teu relacionamento com o próximo. Então, hoje, qualquer tipo de serviço que a gente vai fazer, ou que a gente, como usuário daquele serviço, a gente quer ser bem atendido, a gente quer ser bem recebido, a gente quer que a pessoa entregue aquilo que ela está falando, a gente quer ter uma relação de confiança com aquele fornecedor, com a pessoa com quem você vai trabalhar. E para mim, assim, essa é uma das coisas principais, assim. Eu vejo que as pessoas que escolhem hoje o nosso estúdio, escolhem os nossos serviços, elas se beneficiam disso, assim, de um atendimento diferenciado, de um carinho em cada coisa que a gente entrega, de um atendimento, assim, seja pelo WhatsApp ou presencial, com esse carinho, com esse amor. Então, para mim, a palavra de Deus me transformou em tudo. E esse benefício é visto também naquilo que eu faço hoje, no atendimento que eu tenho com os meus clientes. Então, eu acho que esse é o maior benefício, assim, a pessoa ela confia na gente. Ela sabe que se eu disser para ela que eu vou entregar tal dia, eu vou entregar. E se acontecer algum problema no meio do caminho, eu vou chamar ela, eu vou dar um jeito de me desculpar, não só com palavras, mas de alguma outra forma bonificar ela, de alguma forma, porque alguma coisa no meio do processo não deu certo, né? Então, às vezes, pode acontecer algo que está fora do nosso controle, pode, mas a gente tem aquela questão, assim, de compromisso com as nossas palavras, né, porque esse é um dos princípios, e que isso beneficia o cliente, enfim, toda essa relação. Legal. Sim. Eu concordo nessa questão toda do cliente sentir, né? As minhas alunas também, inclusive, isso também faz com que os clientes nos escolham quando eles Sim. sabem, né, quem a gente é, muitas vezes se identifica com o nosso posicionamento. E para mim, assim, também é muito importante a questão da nossa controle de ansiedade, digamos assim. Porque tu tem certeza que Deus não vai te desamparar, não vai faltar o teu dinheiro ali no final do mês, não vai faltar cliente, vão ter meses mais difíceis, mas assim, sempre vai dar tudo certo. E as coisas vão acontecendo na nossa vida. A gente consegue, eu pelo menos consigo olhar muito para a questão do próprio processo. Porque a gente fala muito, né? Tem que viver o processo, o processo, o processo. Só que o processo é o dia a dia. É o ordinário que está acontecendo ali todos os dias. Quando a gente pensa assim, mas nada está dando certo, esse dia foi horrível. E quando tu para e pensa assim, eu tô exatamente onde eu deveria estar, esse é o meu processo, Deus está comigo, tudo vai dar certo, a gente tem essa tranquilidade de que vai dar tudo certo. Porque se tu tem Deus e tu faz a vontade de Deus, tá no caminho certo. E se tu tá com Deus, não existe a possibilidade de dar errado. Não quero dizer que vai ser fácil, mas errado não vai dar. Bom, ou depende, ou talvez não dê o resultado que você esperaria, né? Que é Exato. diferente do que é errado, do que é certo. Isso me fez lembrar, às vezes, uma das questões, assim, quando as pessoas levantam, elas querem ver a sua vida de uma forma diferente, né? Então, começa a se posicionar em relação à sua fé, você também vai ser cobrada em relação a ela. Ah, mas você não é a pessoa Exato. que isso. Ah, mas você não é a pessoa que não bebe, que não sei, né? Isso. Que não fuma, que não pode. Então, uma das primeiras coisas, quando eu conheci o meu marido, ele falou sobre isso, né? Que igreja é um lugar de gente doente. Foi o que ele me menciona, né? Que E é ele disse assim, verdade. é um lugar de gente que está procurando algo para melhorar, né? E em relação à fé e os negócios, eu
quando eu olho os benefícios, eu acho que não existem malefícios, existem apenas as adversidades que a gente tem que lidar, porque as pessoas nos confrontam e é isso que nos tira aquela paz, sabe? Porque elas vão te confrontar e às vezes elas vão te dizer, tá, mas então por que que Deus deixou isso acontecer? Por que que isso, né? Inclusive, recentemente eu estudei sobre isso, né? Sobre essa questão de Deus ser bom. E quando acontece é muito fácil a gente falar que Deus é bom quando nada de ruim acontece. Eu tenho comida todos os dias, eu tenho uma casa, eu tenho trabalho, a minha empresa prospera. E de repente, quando as coisas não funcionam como eu esperaria que elas funcionassem, é muito difícil eu ainda assim professar e dizer que Deus é bom. E o tempo todo ele é bom. Mas por que que ele deixou? E tem coisas que a gente não vai realmente entender, né? Por que que não é agora, talvez não seja nesse plano de vida que a gente entenda a obra final. E estar certo, né? Ficar firme na sua fé, é isso que é a prova. É isso que a gente tem que passar, inclusive, quando a gente decide levar isso para um negócio. E aceitar também receber as críticas, digamos assim. Porque tu havia perguntado sobre essa questão de as pessoas falarem. O meu medo era muito assim, nossa, agora tu vai falar sobre marketing e prosperidade. O marketing da prosperidade. E isso era o que me travava, digamos assim, né? Eu pensava, nossa, tá, eu vou falar disso agora. Mas será que as pessoas não vão pensar que eu tô falando sobre marketing e de Deus, e que Deus faz com que tudo dê certo justamente para vender? E eu já recebi comentários assim, de pessoas que eu sei que eram mal intencionadas, né? Mas acontece. Mas daí também entra o quanto tu está preparada para isso, né? Tipo, pode falar, eu sei quem eu sou. E eu sei que isso não é marketing. Essa é a minha autenticidade, né? De estar nesse negócio, de falar sobre Deus e de falar sobre negócios também, sem, né, ser de uma forma errada, digamos assim. Falando sobre essa questão do Deus é bom, tu mencionou uma coisa que virou ali a tua chave em relação a isso. Eu queria te perguntar sobre isso. Qual que foi o momento mais difícil para ti? Se tu se questionou, se tu demorou para voltar ou não, nunca duvidasse, como que isso aconteceu? Na verdade, eu estava numa fase, quando meu priminho faleceu, eu estava numa fase de concluir a graduação e vou fazer um mestrado, vou ser milionária, tudo vai dar muito certo, a vida é maravilhosa. Jesus, eu sei que tu vai voltar, mas espera um pouquinho, tá muito bom aqui. E aí, naquele momento, bom, meu priminho, ele tinha um problema cardíaco desde que ele nasceu, né? Ele fez uma cirurgia em 2016. Em 2017, então, ele teve um problema e faleceu. E eu me lembro assim, eu tava viajando, tava na praia, e quando eu cheguei, a minha mãe me deu a notícia, e eu me lembro que eu fui pro quarto e eu me ajoelhei, e o que eu falei foi assim, eu já entendi. Foi a única coisa que eu falei pra Deus, eu já entendi, me dá força. Nos dá força e nos ajuda. Porque naquele momento, mestrado, ser milionária, trocava tudo isso, não preciso de nada disso. Então, foi assim, foi aquela virada. Eu dava tudo que eu tenho aqui para ter ele de volta. Então, foi aquele momento que eu percebi assim, eu entendi. Então, eu nunca questionei, inclusive pela minha fé, né? Eu acredito que ele tá dormindo, quando Jesus voltar, vai nos entregar ele novamente. Então, assim, a gente tem essa tranquilidade, não que a gente não sofra, né? Sim. Mas eu nunca questionei, eu entendi. Eu só pedi assim, a gente vai ter que continuar, então nos ajuda a continuar. Para você, Letícia, teve algum momento de questionamento nessa vida com Deus? Eu acho que logo cedo eu aprendi algo com Deus que, para mim, assim, é uma virada de chave, que é entender a soberania de Deus. Quando a gente entende que nós estamos nos relacionando com um Deus, que a vontade dele é soberana, que ele não é que ele está num lugar onde eu não possa questionar algo que ele faz, no sentido de tentar entender, mas eu não posso questionar como uma criatura questionando o Criador. Quem sou eu para questionar o que Deus faz? Até tem o filme do Todo-Poderoso, que eu sempre gosto de usar como exemplo, né? Que quando ele se torna o Todo-Poderoso, ele
Não, só um pouquinho, acho que é muito difícil ser Deus, né? Porque a gente pode estar morando, sendo vizinha uma da outra, e eu fazer uma oração de noite, dizendo, Deus, que amanhã o dia seja de sol, porque eu quero aproveitar a praia, porque eu quero aproveitar tal coisa, e ela pode estar orando que amanhã chova para minha plantação dar certo, que não sei o quê. E aí? Como é que tu resolve, sendo Deus assim, dá chove ou vai fazer sol, né? Como é que vai resolver isso? Então, quando eu entendo que Deus, ele é soberano e ele não está aqui para fazer a minha vontade, eu não sirvo Deus para que ele faça a minha vontade, mas eu me submeto ao plano dele, né? E resolvo, então, viver no centro da vontade dele, que como diz lá em Romanos 12, né? Que é boa, perfeita e agradável. Quando eu entendo isso, não, Deus é soberano, o lugar dele é de perfeição, nele não há injustiça. Então, se Deus fez dessa forma, era justo que acontecesse assim, era a forma perfeita de acontecer. Deus, eu me submeto a isso, me faça entender, como aquela oração que eu fiz. Deus, se o Senhor quiser levar o Guilherme, amém. Para mim, eu não quero isso. Guilherme não sei. Está aqui, ele está assim, ó. Ele já ouviu algumas vezes, né, essa história. Se Deus quiser levar o Guilherme, amém. Daí o Guilherme fez assim, ó. Mas realmente foi uma oração de entrega, uma oração que não foi fácil de ser feita, foi uma oração com muitas lágrimas, mas eu disse, Deus, eu sei que o Senhor vai me ensinar a ver, eu vou te amar ainda mais, vou fazer ainda mais que o Senhor tem mandado eu fazer, porque eu creio na tua soberania. Se de repente não for bom que o Guilherme viva, tudo bem. Eu tô aqui para realmente fazer a tua vontade. E a gente não brigava, a gente não tava mal, não era nada disso. Né? Realmente, eu tinha assim, um casamento muito bom, tenho um casamento muito bom, mas eu entendi, né? Que eu entendi isso assim para minha vida, né? Que se é da vontade de Deus, então vamos lá, vamos viver o que Deus tem. Então, isso assim de entender a soberania de Deus para todas as áreas da nossa vida, eu acredito que seja realmente uma chave que todos nós precisamos conseguir. E eu lembro do dia que eu entendi isso. Uhum. Eu lembro do dia que eu tive uma experiência com Deus e entendi, então tá, Deus é soberano, a vontade dele é muito mais importante que a minha, é muito melhor do que aquilo que eu posso pensar, né, que é bom de ser feito, que seria melhor. Eu acho que a gente desenvolve uma autoconfiança, né, uma questão disso que tu comentou no começo, né, de entender assim, eu não duvido o tempo todo, porque eu não estou sozinha, pelo menos eu não, né, quem tem a sua fé, é isso que a gente vai professar, é isso que a gente vai tentar inspirar as outras pessoas, que não estou sozinha aqui, tem alguém que está comigo, que enxerga lá na frente coisas que eu não estou vendo, então talvez ele feche portas e Deus abra... Deus está no meu futuro. E eu acho que essa é uma inspiração, assim, uma alegria, uma verdade, uma coisa que não tem como nos fazer tropeçar. Quando eu entendo, Deus está no meu futuro, eu posso não saber, eu posso não entender, mas Deus já viu lá, Deus já está lá. Esse eu acredito também que foi um dos meus maiores aprendizados, assim. Tanto que hoje nos negócios, né, eu sempre falo que Deus é o meu sócio. Sim. Então, se Deus é o meu sócio, eu sempre vou perguntar para ele antes de fazer qualquer coisa e vou entender que se, por exemplo, se hoje eu estou aqui, foi porque ele me trouxe até aqui. Né? Então, a gente consegue entender dessa forma e entregar para ele. Não quero dizer que não vão ter aqueles dias que tu vai, né? Ai, Deus, tá tudo errado, né? E agora? Eu queria tanto que acontecesse tal coisa. Mas entender isso te dá aquele descanso também. Depois que tu fica, não, e agora? Por que eu faço? Para que lado eu vou? Aí, não, tá tudo bem. Tá tudo que certo. como empreendedores, a gente tem muitos desafios, né? Exato. Todos nós aqui somos empreendedores, então, assim, diariamente, se a gente não fosse empreendedor, a gente também teria desafios em outras áreas, mas o empreendedor é aquele que tem, às vezes, o salário de alguém, que tá ali na mão dele, tem decisões que, se ele tomar, não impacta só na vida dele, que nem no meu caso, assim, eu e meu marido trabalhando no mesmo negócio. Então, se der errado, não tem outro. É a família, né? A nossa família que tá ali, né? Então, são muitos desafios. Se a gente não tiver alguém por nós, se a gente não tiver onde buscar esse recurso, essa ajuda, exatamente, para o dia mal, que sempre chega, né? Não é uma profecia isso, mas chega o dia mal, chega para mim, chega para ti, chega para ti. É aquele dia que a gente fica assim, querendo se escabelar. Como que eu resolvo? Senhor, como que eu faço? Se não tem esse recurso, você não pode abrir a boca e dizer, pai, como que eu resolvo isso? Eu não sei, eu não tenho competência técnica, eu não tenho recurso
financeiro, humano, eu não tenho como fazer. Eu Como? sequer sei para que lado eu vou muitas vezes, né? A gente fica Exatamente. naquela, tá, às vezes tu tem até o recurso, mas o que que eu faço? Uhum. Qual a decisão Eu não posso acertada? errar. Exato. Né? E aí a gente tem essa ajuda, a gente tem esse Deus que eu costumo dizer que é muito mais que nosso sócio, mas ele é o dono do negócio. Exato. A gente está aqui só como mordomo. Ele é o dono do negócio. Deus, se a sua produções é tua. Eu tô aqui para fazer o que o Senhor mandar. O que eu faço hoje? Tô aqui para o Senhor. É para fechar as portas? Então nós vamos fechar. Vamos fazer o que o Senhor manda aqui. Né? Então sai aquele peso de que eu que tenho que tomar a decisão, eu que tenho que fazer. Não, Deus, é assim, ó. Tá pelo Senhor, ó. Mas daí para escutar tem que ter uma coisa desenvolvida, que é um relacionamento íntimo, né? Intimidade. Porque como é que tu escuta uma voz? Como é que tu sente todo esse amor? Como é que tu confia plenamente? Como é que tu tem tanta certeza se tu não desenvolve essa intimidade? E uma das coisas, às vezes a gente tem uma mania de comparar o nosso pai terreno, né? Cheio das imperfeições e cheio de, talvez, né, alguns problemas, com esse pai que a gente está dizendo que ele é perfeito, que ele é bom, que eu não vou entender todas as decisões que ele vai tomar. Queria que vocês dessem, sei lá, assim como pessoas já te perguntaram como eu oro, né? Como que vocês desenvolvem um relacionamento tão profundo e íntimo que pode dar alguma tranquilidade para vocês, a ponto de dizer que o negócio de vocês está na mão dele e vocês confiam, né, plenamente nisso. Bom, no meu caso, assim, eu acredito, né, que para a Letícia também é o tempo inteiro. O tempo inteiro essa conexão com Deus, né? Eu digo que, assim, tudo que a gente vai fazer, por exemplo, quando eu escrevi o livro, eu simplesmente tive um dia um pensamento, foi assim, escreve um livro, vou escrever um livro. E aí é muito importante também a gente reconhecer quais são os nossos dons e os nossos talentos. Porque Deus nos deu dons e talentos específicos, né? Então, quando a gente consegue reconhecer esses dons e talentos, a gente consegue fazer o que Deus tem como propósito para a nossa vida, porque Ele mesmo já disse que Ele nos criou com um propósito, né? Então, a gente vai voltando a resgatar a nossa identidade. A oração, ouvir um louvor. Então, são várias coisas que nós podemos fazer, né? Por exemplo, estar em uma igreja, que tem uma frase assim que eu muito ouvi, que quando, por exemplo, uma brasa ela tá longe do fogo, ela apaga. E se tu está perto do fogo, ou dentro de uma igreja, enfim, né? Em algum grupo, que seja para estudar a Bíblia, para fazer uma oração, tu consegue acender cada vez mais essa chama. Mas é muito íntimo. E eu não sei se tu concorda, mas eu acredito que Deus fala com a gente de formas muito diferentes, né? Por exemplo, comigo, é sempre através do meu pensamento. Então, o meu pensamento, ele tá sempre conectado com Deus. Eu tenho um pensamento, como, por exemplo, foi o livro, e eu sei que é Deus. Mas é porque todo o resto também está desenvolvido. Toda a minha vida, de acordar de manhã e falar para Deus, Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faça o que for a tua vontade. E entregar de verdade, né? De a gente, assim, claro que a gente quer ter o controle, mas entender que a gente não tem o controle. Orar, ouvir louvores, né? Assim, trazendo para o mais simples. Ouvir um louvor que vai te conectar com Deus, fazer uma oração, ler um versinho da Bíblia, elevar o pensamento e falar, Deus, né? Hoje meu dia foi ruim. Foi horrível. Hoje foi muito bom. Essa coisa tão mais simples, porque às vezes as pessoas acreditam que é muito difícil essa conexão com Deus, e na verdade não. E transformam isso numa formalidade, Exato. né? Como se orar, a gente precisasse ir para um lugar específico, ficar de um jeito específico, e na verdade tu tem que... É um amigo que deveria ser consultado o tempo todo. E é o pensamento, né? Eu acredito muito assim, é a tua mente, para quem tu eleva os teus pensamentos, do que tu te alimenta, a tua mentalidade. Legal. Eu costumo dizer assim, né? Por exemplo, o que tu precisou fazer para tu ser filha? Nada. Tu nasceu e já era filha de alguém. Querendo ou não precisa fazer nada, né? Então, quando a gente decide ser filha, não tem nenhum, assim... A gente é filho. Se torna filho. Então, eu me relaciono com um pai, realmente, né? Então, assim como, por exemplo, a gente aqui, a gente não tem intimidade. A gente
se conheceu aqui hoje, né? E se a gente quiser desenvolver uma intimidade, uma amizade, a gente vai precisar se aproximar. A gente vai precisar começar a investir tempo na nossa relação. Então, por mais que seja um pouco distante, cada um mora aqui num canto, mas a gente hoje tem a tecnologia, por exemplo, que a gente pode utilizar, a gente pode começar a mandar mensagem uma para outra, a gente pode começar a fazer chamada de vídeo, compartilhar coisas da nossa vida, e isso vai tornar a gente cada vez mais íntima. Daqui a um ano, a Pô vai me olhar assim, eu vou dizer assim, eu sei o que ela está pensando. Porque a gente vai estar tão próxima que vai ser assim, isso vai acontecer, não tem como não acontecer. Então, é a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Eu vou permitindo que Ele faça parte da minha vida, eu vou conhecendo, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Então, como é que eu conheço a Pamela? Quanto mais a Pamela me contar sobre ela, me falar sobre ela, eu vou conhecendo ela. Deus já deixou a palavra dele escrita, mostrando o que ele gosta, o que ele não gosta, o jeito que ele funciona, como que ele é, como que ele não é, o que ele já fez no passado, o que ele promete fazer no futuro, no presente. Então, na Bíblia, eu tenho entendimento de quem Deus é. Então, se eu quero ter intimidade com Deus, eu preciso investir tempo nessa relação. Uma das formas é conhecendo a Bíblia. Então, quando eu conheço a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, quando eu entendo ali quem Deus é, fica mais fácil de eu ter intimidade com Ele. E aí eu vou orando, faço parte de uma igreja, tenho pessoas para andar comigo, pessoas que é um pastor, uma pastora, alguém que vai me conduzir, vai me ajudar nesse caminho, que vai me mostrar, olha, esse caminho aqui é perigoso, ó, eu já fui por aí, não vai. Não faz tal coisa. Então, assim, isso tudo vai fazendo com que a gente cada vez mais conheça Deus e desenvolva essa intimidade. Então, por exemplo, eu, por conhecer a palavra de Deus, não sou uma especialista, não sou alguém que pergunta qualquer coisa aí. Não, mas eu sei que está ali. Conheço os princípios, eu conheço a forma que Deus age. Então, qualquer pensamento que eu tiver que fira essa palavra, eu sei que não foi Deus. Porque Deus nunca vai contra aquilo que ele já falou. Então, se está de acordo com essa palavra, eu sei identificar, não, isso aqui é Deus, né? E tem uma coisa que, para mim, é muito importante a gente conhecer, é quando a gente começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo. É que o Espírito Santo, quando Jesus ele ascendeu aos céus, ele disse que deixaria um amigo aqui, ele deixaria alguém no lugar dele aqui na Terra. Então, hoje a gente não tem Jesus caminhando entre nós como ser humano, mas nós temos alguém que ele deixou. E esse alguém é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, a gente se relaciona, ele é Deus, e a gente se relaciona com ele como um amigo mesmo. Então, esse pensamento, né, que a Angel falou, a Bíblia diz que o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito. E aí, o nosso espírito fala com a gente. Então, a gente sabe, é na nossa voz mesmo, não é a voz de Deus, mas foi o Espírito Santo que falou com o nosso espírito e a gente entendeu. Deus. Daí é o eu sei que eu sei que eu sei que eu sei. E aí é um ato de fé, né? Exatamente. É o sentir. E tu falou da questão do filho, eu me lembrei de uma coisa muito importante, que ser filho é a primeira coisa que nós somos na vida, antes de ser qualquer outra coisa. Somos filhas de Deus, filhas dos nossos pais, né? E muitas vezes nós estamos muito mais preocupadas com o que nós precisamos fazer, com o que nós precisamos ter, do que, de fato, com o ser, quem eu sou, né? E digamos que a gente tem uma pirâmide. Então, é o ser, o fazer e o ter. E especialmente nós, como empreendedoras, né, muitas vezes estamos buscando o que eu faço para ter aquilo que eu quero. E a gente esquece de simplesmente ser filha de Deus, ser alguém e fazer aquilo que nos cabe, entregando sempre para Deus, para que as coisas realmente fluam e aconteçam sempre no caminho certo. Uma coisa que atrapalha muito, que eu acredito, é a ansiedade, né? Que a gente quer chegar muito rápido e não vive o tão famoso processo. O tempo passa, gente, bem rápido, tá? Só para dizer. Eu vou encaminhar a gente para o fim. Eu quero pedir para vocês uma mensagem, e uma das coisas que me veio agora na cabeça foi, às vezes as pessoas, elas estão tão retraídas, né? Porque a gente... eu acho que um dos princípios tem que ser o respeito ao próximo, né? A gente tem que falar aquilo que a gente acredita com amor. Como a gente falou sobre a imposição lá no começo, talvez seja por isso que às vezes as pessoas têm um pé atrás com quem professa, com quem elas estão decepcionadas
com tantas coisas, com pessoas que falam uma coisa, fazem outra. Uhum. E não respeitam uma opinião que não lhe cabe, né? Se a gente ganhou livre-arbítrio de Deus, porque ele queria que a gente amasse ele, e o amor só existe no livre-arbítrio, então quem somos nós para Que forte isso. desrespeitar Bem isso. o outro quando ele escolhe qualquer outra coisa que não seja aquilo que a gente acredita ser o certo? Né? Que foi o caso de quando tu se deu conta que tu estava talvez escolhendo o teu cliente pelas ações que não te cabem, né? Uhum. Talvez a tua única ação, que foi a que ele mandou, é que você ame ao próximo, não que você julgue o seu próximo. Então, essa questão de respeitar uma escolha que não é nossa, por mais que a gente, isso aqui não é certo, isso aqui, não faça. Não conduza a sua vida assim. Se tiver a oportunidade, se você for questionada, converse sobre, né? Mas posicionar de uma maneira amorosa, de uma maneira em que é possível ver coisas boas na sua vida, né? Frutos, né? Uma árvore que dá Uhum. frutos. Então, queria deixar isso como mensagem final em relação à fé e negócios, porque eu acredito que eles podem sim caminhar juntos. Nós somos um ser integral, né? Então, se é uma coisa essencial na sua vida, ela vai transparecer, porque tá ligado aos seus princípios, tá ligado ao seu caráter, tá ligado à forma que você conduz a sua vida. E queria pedir para vocês falarem com essa mulher que tem o seu negócio ou que ela tem a sua fé muito grande e às vezes ela fica em cima do muro, ela fica com receio de se posicionar sobre isso também. Eu acredito muito na questão do autoconhecimento, né? Antes de sermos mulheres de negócios, nós somos mulheres. Então, nós precisamos olhar para quem nós somos de verdade, para a gente se conhecer. Eu sei quem eu sou, o que eu quero, o que eu não quero. Eu aprendo a dizer não. Eu entendo quais são as crenças que estão me limitando de avançar na minha vida. Porque, por exemplo, uma mulher cristã, muitas vezes o nosso problema é, na verdade, a maioria das vezes, né? O que os outros vão pensar, é o que os outros vão falar sobre mim se eu me posicionar dessa forma. Então, a gente tem que primeiro se conhecer, entender quem a gente é e tendo clareza, certeza de que a nossa identidade está firmada em Deus, né? Então, para a gente ser protagonista da nossa história, que é sobre o que eu falo no meu livro, eu até não sei se eu posso mostrar ele aqui. Pode. Ficou lá em cima. A gente tem que entender que o verdadeiro protagonista é Deus. Deus é o protagonista da nossa vida, né? Então a gente sobe no palco, como eu falo, né? A gente sobe no palco para ser o protagonista da nossa história, não sermos figurantes daquelas pessoas que não são lembradas, e nem é pelo ser lembrada, mas para a gente mesma se posicionar, a gente tem que entender que o verdadeiro protagonista é Deus. E é Ele quem está, inclusive, nos bastidores com a gente, né? Vou só mostrar aqui o meu livro. Desperte a mulher protagonista que existe em você. Aqui eu conto muito sobre a minha história e eu falo também sobre essa questão do nosso relacionamento com Deus, né? Que muitas pessoas têm dúvidas e a gente precisa, na verdade, olhar para a gente. Quando a gente conseguir se olhar com mais amor e entendendo que a primeira coisa que nós somos na vida é filhas de Deus, a gente vai conseguir construir esse posicionamento pautado justamente na nossa autenticidade, em quem a gente é. E acima de tudo, em quem Deus diz que a gente é. Muito bom. Que legal. Eu quero te dizer para você não ter medo de fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer. Às vezes a gente se sente menor diante das situações, às vezes a gente olha para outras pessoas que têm negócios semelhantes que o nosso, ou que talvez são pessoas do nosso convívio, e a gente pensa assim, parece que ela está tão bem, ele está tão bem, será que eu consigo? Será que eu posso? Eu quero te dizer assim, para você realmente abrir mão desse medo e se permitir viver aquilo que Deus tem para sua vida e para o seu negócio, entendendo que através daquilo que você faz, através daquilo que Deus te deu, que você, como eu falei antes aqui, é mordomo ou mordoma dele para executar esse serviço, ele pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Então vá sem medo, realmente enche-se aí de coragem, de fé, busque nele essa certeza, essa clareza do seu propósito, essa clareza de quem você é nele, e aquilo que ele mandar para você fazer, por mais que você não esteja enxergando ainda, vai
com fé, porque vai dar certo, vai funcionar. E ao final de tudo, o que importa é nós sermos úteis para o reino de Deus. Então, que todos os dias você possa fazer essa oração. Deus, no que eu posso ser útil no teu reino hoje? E Ele vai te ajudar nisso. Eu tenho certeza que ao final você vai se sentir uma mulher realizada, feliz, vivendo exatamente aquilo que você foi criada para viver. E a verdade, né? A gente falou tanto sobre a autenticidade, e a autenticidade é ser verdadeiro com o que você pensa, com o que você realmente é. Então, né, não queira mostrar um relacionamento para os outros que você não tem, Isso aí. né? Porque você não vai conseguir nem sustentar, você não vai. Inclusive, vai ser isso que vai deixar as pessoas furiosas com você o tempo todo, né? Como que você age assim o tempo todo, mas você fala esse versículo todo dia, né? Você não lê o versículo que você fala, é tipo isso, né? Então, a autenticidade tem a ver com verdade. Então, não force a barra, né? Se você quer ser uma pessoa de fé, comece com um relacionamento. Depois leve ele para o seu negócio. Não inverta a ordem, porque você não vai conseguir transmitir nenhuma verdade se você não entender do que você está falando. E nem sustentar, né, esse posicionamento, sendo que tu não tá vivendo aquilo. Eu digo que é sobre transbordar. Pra gente ser luz, é como se a gente fosse uma vela que vai se derretendo e vai iluminando. Mas pra gente iluminar, a gente tem que transbordar, tem que partir de dentro de quem a gente realmente é. Muito obrigado pelo coração aberto, pelos insights, né? Pela clareza e por vocês trazerem fatos da vida de vocês para quem sabe tocar a vida de uma outra mulher. A gente tem um podcast que tem a intenção de mulheres inspirando outras mulheres, porque a gente vive num mundo onde muitas mulheres odeiam outras mulheres. E a gente precisa mudar isso. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um papo muito gostoso. Obrigada. E até o próximo podcast. Até.